momento histórico, vai ser um momento importante, que seja alegre pra gente. Com toda a emoção que ele vai ter, que seja uma emoção boa. É isso. Agora, vamos às coisas práticas. Estamos prontos para decolar, o avião não pode voltar. Não é o meu programa, o meu horário, minha turma, o meu grupo. Somos nós. É uma televisão que se chama Globo News, e cada um é um pedacinho desse canal. Televisão é uma obra de equipe, sempre foi. Eu vou dizer, acho que o resto da minha vida em televisão, ninguém é bom sozinho. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. Desde a estreia em 1996, a Globo News passou por muitas mudanças. Foram 4 mudanças dos cenários dos telejornais. Nessa comemoração dos 10 anos, o canal passou pela mais radical transformação. Para quem acompanhou de casa pela TV, a mudança foi assim, rápida, de um jornal para o outro. Só que para chegar até aqui, todos nós convivemos durante quase 300 dias com uma obra que derrubou paredes e ampliou espaços. Foi um trabalho conjunto de operários, arquitetos, designers e jornalistas. Isso tudo com a Globo News 24 horas no ar. O canal entrou no ar no dia 15 de outubro de 1996 com este visual. Na redação, no estúdio. Que o primeiro cenário a gente fez imaginando com o que a gente precisaria. No segundo cenário a gente fez sabendo o que a gente precisava. Então, a gente fez uma bancada maior. Em 98, o cenário ficou mais colorido. A bancada, agora vermelha, cresceu para receber entrevistados e comentaristas e ganhou computadores que se tornaram indispensáveis para os apresentadores. Foi a primeira vez que a gente colocou os computadores na bancada do jornal. E a bancada Globo News foi a primeira bancada totalmente utilitária. Isso foi para o Jornal Nacional. Hoje em dia, o Jornal Nacional também, o jornal hoje, todos os jornais da Rede Globo, hoje tem na bancada os computadores. Na terceira mudança, em 2001, sofisticação, com as novas paredes revestidas de madeira. Ao fundo, a notícia como ela é, a redação trabalhando a todo vapor. Uma ideia preservada desde o nascimento do canal. Desde o primeiro cenário, a ideia foi reforçar a imagem do canal de notícias, né? Então, por isso que a redação estava atrás dos apresentadores. Você tinha um clima de making off, de como que a notícia chega até o que tem atrás da notícia, como que ela chega até o telespectador. Em 2006, um projeto arrojado para comemorar uma data especial. Foram 2 anos até acertar todos os detalhes. Durante 10 meses, uma parede cenográfica escondeu um verdadeiro canteiro de obras. Lá atrás, operários trabalhavam dia e noite para integrar a redação da Globo News ao switcher. Botaram abaixo tudo o que estava no caminho. Os equipamentos do switcher tiveram que dar um giro de 180 graus para ficar de frente para as câmeras do estúdio. Agora, todos acompanham o trabalho dos jornalistas no estúdio, na redação e a equipe do switcher. A ideia é exatamente essa coisa de você ligar todo o processo de produção do jornal, né? Agora você tá tudo unido. Você tem a parte do locutor apresentando à frente, atrás você tem a redação
toda, que você está vendo ali o movimento que é real, as pessoas estão produzindo, e atrás os suítes estão botando no ar o que o espectador está vendo na frente, entendeu? Nunca tinha passado pela cabeça da gente fazer uma obra desse vulto, desse tamanho, com o canal funcionando o tempo todo. Já fizemos outras obras civis, outros cenários que provocaram obras civis, mas nunca dessa maneira, com o canal no ar, com a redação funcionando, com tudo azeitadinho para o telespectador. A estreia do cenário novo teve hora marcada, 9 da noite do dia 15 de outubro de 2006, exatamente 10 anos depois da estreia do canal. Eu acho isso é muito legal. E eu falei assim, gente, o que me motiva a vir trabalhar num domingo? Porque domingo é um horror, né? Fala sério. E ficar longe da minha filha, do meu marido no domingo. São os meus amigos, entendeu? É aquela alegria de ver as pessoas que eu vejo há 10 anos aqui. Hoje até eu estava vindo para cá e eu vinha pensando. 2 dias antes da gente entrar no ar, exatamente aqui, nós fizemos uma reunião onde a gente... Lá em 1996. Lá em 96. Nós fizemos uma reuniãozinha para a gente amarrar como é que seria o primeiro dia. E ninguém se entendia, ninguém sabia direito o que era suíte, controle mestre, o que era jornalismo, time code, ilha de edição. E assim eu falei, meu Deus do céu, não acredito que isso aqui daqui a 2 dias está entrando no ar. E hoje é isso, né? Ou seja, é o canal que é graças a uma equipe que tem um comprometimento e uma responsabilidade assim, tamanho. Faltando poucas horas para a estreia do cenário novo, o clima já era de comemoração. Ficou super bonito, mas o mais legal é pensar que representa os 10 anos da Globo News e tal. Muito forte. Clima de festa mesmo, de aniversário. Clima de festa e daquela responsabilidade de sempre, né? Depois de apresentar ao Brasil o primeiro canal de notícias do país, Eduardo Grilo recebeu a missão de mostrar aos assinantes a nova cara da Globo News passados 10 anos. Hoje estamos estreando a nossa nova redação e muitos dos profissionais que você vê aqui estavam conosco naquela terça-feira, 15 de outubro de 1996. Um momento que eu quero recordar com você, nosso assinante. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou estar aqui nesta bancada com Maria Beltrão, apresentando mais uma edição. Até hoje, foram mais de 80 mil edições do Em Cima da Hora. Eu queria agradecer a você, telespectador, pela audiência todos esses anos. 9h26. Assista a seguir a estreia do programa Cidades e Soluções com André Trigueiro. Depois vem o Jornal das 10 com um cenário novo para comemorar o aniversário da Globo News. Até lá. Boa noite, até amanhã. Oi. Tudo bem? Que bom que vocês chegaram. Ih, silêncio que o jornal vai começar. Olá, está começando uma edição especial do Em Cima da Hora. A Globo News completa 10 anos e você é o nosso convidado para uma jornada pelos bastidores do primeiro canal de jornalismo da televisão brasileira. Vamos mostrar como é o trabalho de quem leva até você as últimas notícias do país e do mundo. Você vai ver de ângulos diferentes que a pressa nem sempre é inimiga. No jornalismo em tempo real, precisão e agilidade formam uma dupla de sucesso. Em Brasília, o desafio de cobrir a política e a economia, temas que mexem com a vida de todos os brasileiros. No centro do poder, nossos repórteres estão sempre em busca da notícia. Isso muitas vezes não é nada fácil. São Paulo é a capital dos números. Quilômetros de engarrafamento, negócios milionários, sobe e desce no mercado financeiro. O país está atento à economia brasileira e do mundo. E tudo passa por aqui. A ABMF. Você vai ver como
redação, jornalistas se revezam 24 horas por dia para informar tudo o que acontece nos 4 cantos do planeta. Jornal das 10, a cobertura completa e aprofundada dos principais assuntos do dia, direto de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A Globo News de cara nova, nossos cenários mudaram em comemoração aos 10 anos. Você vai ver que o canal teve seus dias de canteiro de obras. Um projeto ousado reuniu as equipes de engenharia, arte, informática e jornalismo. Durante 10 meses, as equipes driblaram quebra-quebra e mantiveram o canal no ar. Eu sou Maria Beltrão. E eu, Eduardo Grilo. Bem-vindos aos bastidores da Globo News. Jornalismo 24 horas no ar. O dia está amanhecendo. É o começo de mais uma jornada para milhões de brasileiros. Mas na Globo News nem sempre o trabalho começa quando o sol nasce. Jornalistas se revezam dia e noite para levar até você notícias atualizadas. Muito bom dia, eu sou Luciano Cabral, você está na Globo News, no seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Está começando essa edição do Em Cima da Hora. Bom, e quando eu digo está começando, eu quero dizer nesse instante, ao vivo, com tudo que é necessário para colocar o telejornal no ar. Mas o Em Cima da Hora começou a ser preparado muito antes, ali atrás, por aquela equipe que lota a redação. São editores, produtores, estagiários, todos que chegaram aqui pelo menos 2 horas antes do Em Cima da Hora entrar no ar, se inteirando do que de mais importante está acontecendo no Brasil e no mundo e também decidindo sobre a cobertura desses fatos. E no comando desse turno, o editor-chefe Ricardo Calil. Como é que está essa manhã? Bom, hoje até a gente tem um dia mais tranquilo, mas esse horário que o Brasil está começando a acordar, né? A Europa já está na metade do dia e a Ásia já praticamente terminou. Então muita coisa aconteceu, vai acabar refletindo aqui no Brasil. Então a gente tem que estar muito ligado, né? E tanto política, tanto a economia, né? Que as bolsas hoje, tudo globalizado, vão refletir aqui no Brasil. Então a gente está sempre muito ligado, né? Então está todo mundo atento. O nosso querido Lanoy vai gravar um negócio pra gente, eu vou ter que ir embaixo para dar tempo de tirar. O turno de trabalho de alguns só termina de manhã. Desde que horas? Desde a meia-noite. O primeiro jornal foi da 1. E agora? Agora é o último, do 6. Trabalho. Obrigada. As equipes se alternam. Oi, bom dia. Tudo bom? Madrugada tranquila, Raquel? Tranquilo. Teve mais uma bomba no Iraque. Como de costume. Como de costume, infelizmente. Enquanto uma faz a maquiagem, outra tira. E também trocam informações. Tem essa libertação aqui, mas vai carregador. Ele gravou pra gente antes do cara ser solto e botou a hora ainda. As horas passam e o perfil do jornal muda. Geralmente eu coordeno os editores, tá? A parte do internacional está bem adiantada, a essa hora do dia, tem o material, a grande parte do material é de internacional. Mas a política começa a movimentar e a Juliana está até aqui fazendo isso, que ela é editora responsável por Brasília. Então a gente recebe nesse terminal de consulta os flashes novos que os repórteres vão fazendo pra gente e que vão entrar nesse jornal, no próximo jornal que a gente está fazendo. E cada editor é responsável por uma praça. Aqui a gente tem a Juliana, que faz Rio e outras praças, tem a Cecília, que faz São Paulo, e as meninas do Inter, lá do outro lado, que o trabalho não param nem um minuto, porque o Inter realmente não para nem um instante de manhã. Os apresentadores também começando a chegar. Sérgio Aguiar se inteirando do jornal. Pois é, estou dando uma olhada aqui no texto todo, já revisei todo o jornal e marcando números, palavras mais difíceis. Palavras mais difíceis até mesmo por causa desse momento, esse turno da manhã, com essa cobertura internacional mais forte. O nosso bloco internacional é bastante forte, com isso tem nomes de personalidades, autoridades, que às vezes dificultam um pouco na hora da leitura. Faltam 10 minutos para o jornal, daqui a pouquinho estou indo lá para o estúdio. Muito obrigado. Aqui a equipe econômica do Conta Corrente preparando o noticiário econômico do dia, começando a preparar o noticiário para a primeira edição do Conta Corrente. As meninas do Inter, como o Dudu
Disse, as editoras, Luiz e Márcia, e aqui no fundo a produção nacional com todos esses monitores que na verdade servem de janela, mostrando o que está acontecendo em algumas regiões do país e algumas regiões do mundo. Ali ao fundo, Flávia Giacomo decidindo sobre algum sinal que está chegando via satélite. Agora imaginem vocês, essa redação, essas luzes nunca se apagam, os computadores também ficam sempre ligados. É o jornalismo 24 horas no ar. É um universo com linguagem própria. Em qualquer horário podemos escutar palavras que soam estranho. Jacaré? Oi. Você já parou de gestar lá o João, aquele sonora procurador? Não, continua ingestado, Ingeste 9. Ingeste 9? Mandaram a matéria com história errada. Não mandaram história, botaram como a retranca como história, entendeu? Hein? Explica melhor. Qual seria o número O número que a gente dá pra fita pra ela entrar no ar. Às vezes nem é preciso falar. Hoje, 10 anos depois, o canal está muito mais azeitado. Nós todos estamos muito mais integrados. A gente já se comunica assim, quando a gente percebe que... Posso falar? Pode. Percebe que existe o risco de alguma coisa dar errado, isso não precisa ser nem verbalizado. Acho que a gente se entreolha e já percebe, sabe? Eu acho que a gente já... Pelo tom de voz. Pelo tom de voz, exatamente. A gente desenvolve, acho que a comunicação hoje em dia é de uma sutileza, assim, uma sintonia fina. É preciso ficar sempre atento para receber novas informações durante as transmissões. Entram em cena equipamentos que o público não vê. Nós ouvimos aqui pelo ponto. Sempre de olho na notícia. O texto na tela em frente às câmeras. O teleprompter, o TP. TP a gente roda aqui nesse pedal, o cabo ligado lá na câmera, então a gente roda aqui o que a gente está vendo lá na frente. E aí a gente administra a velocidade dele para frente, ou se erra, volta um pouquinho para trás, rápido. E aqui a gente tem o controle da velocidade do que a gente está lendo lá na câmera. Estamos no ar, num voo que nunca é interrompido. A gente nunca sabe que horas acaba. Olá, 1h pelo horário de Brasília, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Em discurso na Venezuela, o presidente Lula volta a atacar as elites. Nesta edição, o Brasil vai enfrentar a Rússia amanhã 9 horas no horário de Brasília, você vai ver nesta edição Em Cima da Hora. O dia começa com atrasos e voos cancelados nos principais aeroportos do país. Ativista de direitos humanos, olá, boa tarde, agora são 3 horas e secretário de Defesa pelo horário de Brasília, você vai ver nesta edição no horário de Brasília. Presidente Lula pede aos Boa noite, 7 horas e 4 minutos, você vai ver nesta edição. Olá, boa noite, são 8 horas em ponto pelo horário de Brasília, você vai ver nesta edição. Boa noite, o Comando da Aeronáutica decretou o fim do plano de emergência aqui no mais de meia hora sem contato com o radar, segundo o relatório da Aeronáutica. Interrompemos este programa para você ver o que acontece quando esta vinheta entra no ar. Ouvi uma gritaria no corredor, aí não sabia o que era, só ouvia a palavra plantão. Nós estamos vendo imagens ao vivo da rede de TV americana CNN. Não importa quando, é notícia. Aquele negócio, aquela tensão. Os operadores da exibição do canal são logo avisados. Notícia em primeiro lugar. Valeu a pena, não importa a hora. Valeu a pena, vamos entrar agora. É agora, é agora. E entra. E a programação é interrompida. Em Nova York, com imagens ao vivo, um avião se chocou contra um prédio na ilha de Manhattan. Já estamos no ar com as imagens ao vivo de Nova York, onde aconteceu um choque entre um avião e um prédio numa área nobre de Manhattan. Esse acidente, mais um acidente envolvendo uma aeronave que se choca contra o edifício. Eu não sabia o que era até então, mas eu já estava pronta para entrar, com o microfone, ponto. E aí começou a comunicação com o switcher, e aí as primeiras informações eu já tive acesso ali na bancada mesmo com o nosso computador, com as agências internacionais. E aí começou aquela troca de informação com o switcher, e aí, enfim, assim começa a transmissão. Ainda não se sabe quantos andares foram atingidos.
O problema de dar uma cobertura onde você não tem um planejamento, você não tem um roteiro, você tem uma quantidade enorme de correspondentes, você tem uma quantidade enorme de informações vindo de outras agências, você tem todo mundo querendo falar. Sem planejamento, mas com estratégia, cada um assume sua posição. A Sandra fica com a tradução e ela com as informações, senão vai virar uma zona. Gente, a Sandra, estude, por favor. E bota aqui pra... Mas, por enquanto, a Casa Branca não vai mudar o estado de alerta sobre os Estados Unidos porque não tem nenhuma informação confirmada de que possa haver a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista. A gente dividiu, deixou a Ana Paula, que é a apresentadora, só com as informações das agências e as informações que a gente estava colocando, que a gente ia dando pelo ponto, e a Sandra Coutinho ficou só com a tradução, só ouvindo a CNN, porque aí a gente não desperdiça a informação. Você tem que ir ouvindo, na verdade você vai construindo a notícia à medida que ela vai acontecendo, né? À medida que a gente foi fazendo a tradução, a gente conseguiu dar informações que a CNN estava dando, depois que eu entrei, antes das agências, antes da Reuters, antes da AP, a gente conseguiu dar que tinha primeiro a confirmação de um morto, depois a gente deu 2. De acordo com as primeiras informações, é bem possível que essa aeronave tenha apresentado algum problema. A busca por novas informações não para. O Rodrigo é nosso correspondente, tem que ligar para o Rodrigo. Nesse momento, muitas testemunhas estão dando suas versões sobre o que aconteceu por volta de 2h30 da tarde. Todos os correspondentes são acionados. Gente, alguém bota na híbrida aqui, Ângela Pimenta, por favor. Olha a Ângela Pimenta na híbrida, hein, gente? As autoridades já cercaram o local e tentam agora apagar o incêndio. Um avião de propulsão que colidiu contra esse prédio e causou esse incêndio não seria um helicóptero. O plantão emenda com o início do Em Cima da Hora. E assim, 3 horas se passam. Uma nova equipe começa a se preparar para assumir o próximo jornal. Eu fiquei acompanhando tudo de dentro do switcher, eu estava prestando atenção em tudo. Quer dizer, um olho estava no que estava rolando, outro na imagem que estava descendo, eu tenho que ficar ouvindo, prestando atenção no que está indo para o ar, eu tenho que também ao mesmo tempo prestar atenção no que os chefes estão falando ao meu redor. A rendição é feita em poucos minutos. Não, agora 46. Agora estamos dizendo que é lá pelo 46. Por favor, estou sem horas esperando. O choque de um pequeno avião com um prédio numa das áreas mais nobres de Manhattan provocou pânico em Nova York. Você vê quando uma cobertura é boa, quando você, como telespectador, consegue entender tudo o que eles estavam passando. Exatamente. O incêndio destruiu apartamentos do edifício de 50 andares, mas já foi controlado. 4 pessoas morreram no acidente, segundo a polícia. O FBI descartou a possibilidade de atentado terrorista. Que dá um estímulo, dá o nosso sangue, eu acho que é a cobertura viva. E é engraçado porque depois de 10 anos a gente nem fica nervoso mais, né? A notícia pode estar em qualquer lugar. Numa decisão da Justiça, numa entrevista coletiva, numa sessão do Congresso. Mas antes de ser exibida, a reportagem passa por um longo processo, que começa aqui na rua ou em qualquer parte do mundo. A próxima etapa é aqui na redação, onde o material recebido é checado e preparado para ir ao ar. A última escala é no switcher. No switcher, o trabalho é organizar as reportagens na sequência definida pelo editor-chefe de cada telejornal. Uma tarefa que exige atenção e agilidade. O nosso desafio é fazer tudo isso em apenas alguns segundos. Se possível, em tempo real. Brasília. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Rio de Janeiro. Jean Paul Paladino permanecem no Rio de Janeiro. São Paulo. Juros futuros, os contratos mais negociados, estáveis em relação ao fechamento de ontem. Ao vivo, ágil, em cima da hora. Assim é o jornalismo da Globo News. Até mesmo onde o trânsito não ajuda. Em São Paulo, o desafio diário é vencer os gigantescos engarrafamentos. Para não perder a matéria e nem a paciência, é preciso agendar as pautas levando em conta o tempo perdido no trânsito caótico. E esse é um dos desafios que se enfrenta quando você tem que chegar rapidamente para fazer uma matéria, para cobrir um evento, para chegar a tempo num entrevistado que também tem seus compromissos e seus horários para cumprir. A capital nacional dos congestionamentos também ostenta o título de centro financeiro do país.
A Globo News acompanha diariamente o sobe e desce do mercado financeiro. A maratona na Bolsa de Mercadorias e Futuros pode chegar a até 12 entradas ao vivo por dia. Estamos conversando com um dos analistas, dos consultores com quem a gente conversa durante todo o dia. Ele está me dando dados já sobre como deve abrir o mercado, dados sobre a economia americana que são bastante importantes aqui para a nossa Bolsa. Na cabeça da repórter Rosana Cerqueira, números, taxas, análises de investidores e um barulho ensurdecedor. Você costuma se concentrar, você está acostumado. Alô, Rosana? Oi, Rose, bom dia. Bom dia, tudo bem aí? Minha Flor, eu vou falar com o Rio para você falar para a Teste, tá? Bom dia. No ar, no que se ouve a voz firme que informa como estão os negócios. Na abertura dos negócios, diante de dados da economia americana, dados mais negativos. Daí em diante, Rosana fica de olho no sistema que fornece notícias do Brasil e do mundo. A Bolsa já virou alta de 0,08. Dow Jones também já está melhor e aqui duas ações importantes em alta, então a tendência é de um dia, por enquanto, ainda mais positivo para a Bovespa. Mas quando a trajetória do dólar começa a mudar, a experiência é a grande aliada. A informação, na verdade, chega antes na roda de negociação, porque eles recebem essa informação direto dos Estados Unidos, direto dos mercados aí internacionais, e se antecipam. Daqui a pouco você começa a ver isso se refletir nos números. Alguma coisa aconteceu, porque o agito está maior na roda de dólar, que é uma roda importante, olha o tamanho dela, né? No jornal seguinte, a notícia atualizada. A moeda americana negociada agora a R$ 2,188. Rosana Cerqueira, de São Paulo, para Em Cima da Hora. Ok, Rosana, brigadão. Ok, obrigada. Tem o horário do próximo? Não, claro, né? Não, ainda não tem, te passo. Tá bom, obrigada. Terminou. Obrigada, viu? Teve mudança na agenda do presidente, né? Para quem trabalha em Brasília, ter uma agenda recheada de contatos importantes é fundamental. Antes de seguir para a pauta do dia, é preciso apurar. A repórter Giovana Teles explica que em Brasília a notícia está por toda parte, mas não vem de bandeja. Porque nem sempre a estrutura oficial montada para isso, a assessoria de imprensa, nem sempre a gente consegue assim. O off em Brasília, o bastidor em Brasília, mantém o nosso jornalismo vivo. No comitê de imprensa do Palácio do Planalto, todos esperam o início da solenidade com o presidente da República. Longas esperas são praticamente uma regra na reportagem. Já sabe quais são os ministros que vão participar da solenidade? Quase uma hora depois, a entrada da imprensa é liberada. Cinegrafistas e fotógrafos se apressam. A disputa é pelo melhor lugar na sala apertada. E quando começa o discurso, todo mundo arruma um jeito de gravar tudo o que é dito. A Giovana corre para não perder os trechos mais importantes. Se há 50 anos atrás as pessoas estivessem fazendo o que vocês estão fazendo agora... No fim da solenidade, a expectativa é por uma declaração do presidente. Nada feito. O tempo é curto, o ritmo sempre acelerado e a memória não pode falhar. Depois de quase uma hora de solenidade, é hora de ligar para a redação e resumir tudo que o presidente Lula falou. Esperando o retorno para dizerem o que vão querer, que trecho do discurso vão selecionar. Perto dali, no Congresso Nacional, Heloísa Torres ensina a regra básica de sobrevivência para repórteres que cobrem o Legislativo. É uma correria sem fim. Sapato alto nem pensar, tem que ser sapatinho baixo, porque é realmente uma correria. A gente às vezes anda que eu chego em casa com a perna doendo como se tivesse feito ginástica. Além da distância física, a cobertura política exige muita apuração. Então, se você vai repercutir uma notícia, você tem que conversar com pelo menos uma dezena de parlamentares para você ter noção da notícia como um todo. E você tem que ouvir os dois lados, oposição e governo. A primeira parada é na tribuna de imprensa do Senado. Os dois foram pegos, presos em um hotel com R$1.750.000 em dinheiro. Depois, pé na estrada, ou melhor, nos corredores do Congresso. Primeiro, percorremos o Senado.
De lá, seguimos para a Câmara. Mas por que tanta pressa? A gente tem que apurar muito rápido, fazer um texto, entrar ao vivo pelo telefone, né? E depois fazer uma matéria, que é o diferencial da Globo News. Quem não conhece até se perde nesse labirinto. Agora, peraí que eu vou pegar mais informação e já volto. É lá no Senado, onde tudo começou, que a repórter encerra a sua tarefa. Heloísa grava uma passagem para a matéria. O primeiro processo a ser votado é o do senador Ney Suassuna, do PMDB, já na próxima quarta-feira. O dia a dia no Congresso não é feito só de votações e discursos. Quase tive meu filho aqui no Congresso fazendo uma entrada ao vivo. E eu já barriguda, já de 7 meses, entrando no 8º mês, corri do Senado para aqui para a Câmara para fazer um link e comecei a ter contração. E aí eu brinco com meu filho que ele quase nasceu aqui no Congresso, né? Ele trabalhou muito na minha barriga. Na sede do Banco Central, muitos repórteres, um escândalo em pauta e uma autoridade disposta a falar. Nunca foi solicitado nada ao Banco Central. Essa mistura explosiva é típica do jornalismo. A cabeça, gente. No meio do burburinho, a repórter Mônica Carvalho, da Globo News de Brasília, chega ao Banco Central. Mônica tem a missão de destrinchar um festival de números. Estava atrás disso aqui, esses calhamaços aqui, relatório de inflação, perspectivas para a inflação, a gente tem que ler, tem que entender, tem que assim, selecionar, pensar aquilo que é mais importante, né, traduzir para as pessoas e dar uma ideia, assim, um panorama. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma divulgação do nosso relatório trimestral de inflação. Enquanto acompanha a entrevista coletiva, Mônica faz um rascunho do texto da reportagem. Em termos dessazonalizados, no acumulado do ano... Parece complicado e realmente é. Nossos repórteres vivem o desafio diário de cumprir o chamado deadline, prazo limite para a reportagem ficar pronta de acordo com o horário de exibição de cada telejornal. E como o tempo não para... A coletiva está lá rolando, não acabou ainda, mas eu tenho que sair, já pegar assim, algumas coisas principais, já comecei a rabiscar um texto lá dentro mesmo. Precisão, agilidade e vaidade na medida certa. Acabei o texto, agora tem cuidado visual. Se a gente tiver assim, com o cabelo fora do lugar, aí a pessoa vai ficar prestando mais atenção no cabelo do que no que a gente está falando, né? Até a lente da câmera serve de espelho. E o economês é traduzido para o bom e velho português. O Banco Central acredita na recuperação da economia no terceiro trimestre e, por isso, não mudou a projeção de crescimento deste ano. Mesmo assim, diminuiu a previsão de inflação. No Rio, uma paisagem linda. O trajeto até a sede do IBGE no centro da cidade parece um passeio turístico. Mas o repórter Rafael Coimbra nem tem tempo para admirar tanta beleza. Vim fazer a cobertura da produção física da indústria. Enquanto o Rafael fica atento à entrevista coletiva, o cinegrafista Josias Andrade registra as imagens. Rafael, terminou a entrevista coletiva. Você está aqui agora postos para quê? Agora a gente vai tentar pegar do Silvio Salles, que é o coordenador da pesquisa, um resumo do que aconteceu, do que ele explicou aqui hoje. Fim da coletiva. É no meio da rua que Rafael fecha a matéria. O lugar escolhido é o Largo da Carioca, no centro do Rio, sempre movimentado. Tudo parece improvisado, mas é exatamente assim que funciona. A praça é o cenário da passagem. O carro serve de cabine para gravar o texto. Só falta liberar o material. Você acompanhou até agora todas as etapas de produção de uma reportagem. Tudo que foi gravado está neste disco. O importante agora é que ele chegue à emissora a tempo de ser editado. É aí que entra em cena o nosso time de motoqueiros. Não há engarrafamento que segure essa turma. Na emissora, vamos direto para a ilha de edição. Aqui, a reportagem é montada em parceria. Sérgio, você já conversou com o Rafael pelo telefone, mas você tem que acompanhar a edição de imagens. Desde quando ele vai fazer a matéria, a gente já conversa um pouco antes, para ter uma ideia, e logo que sai o resultado ele me liga. Como é que é essa convivência dentro da ilha de edição entre os dois editores, o de imagem e o de texto? O André já está até rindo. A gente vai briga.
que vai sair briga, assim, mas é bem estressante porque várias vezes acontece do jornal tá entrando no ar e a gente está editando a primeira matéria. Na Globo News, a tecnologia é de ponta. O sistema totalmente digital agiliza a edição. A gente recebe em disco, ingesta, que é um termo que a gente usa aqui, né? Não existe essa palavra. E depois que estiver pronto, a gente manda, né, para exibição também através, né, da rede que é. Faltam 9 minutos para o Conta Corrente entrar no ar. Você já está tranquilo. Já está pronto o VT? O que você está fazendo agora? Agora eu estou mandando para exibição. Qual é a sensação agora? Agora tem que fazer a próxima. A reportagem sobre a indústria abre o jornal. A produção industrial brasileira cresceu pelo segundo mês seguido. Em agosto, a produção industrial cresceu 0,7% na comparação com julho. O melhor desempenho veio do setor de bens de capital, que representa investimentos em máquinas e equipamentos. Essa é a maior recompensa para dezenas de pessoas. A maioria não aparece na TV, mas cada uma delas é fundamental para o funcionamento dessa engrenagem. Dia agitado na editoria internacional. Em pauta, a Assembleia Geral da ONU, que reúne os principais líderes mundiais. Mesmo numa cobertura previsível, surge o imprevisto. Reunião atrasada e o jornal quase no ar. O problema é que atrasou meia hora. Como atrasou meia hora, eles têm toda uma programação Reuters do dia. Atrasou meia hora, eles têm um problema de sinal. Eles têm horários marcados. Vamos fazer esse... Então, acho que como avançou, entrou meia hora de atraso, eles estão tendo que liberar os feeds. Então, eles suspenderam o sinal da ONU para entrar com sinais de outras coisas para o resto do mundo. Vou ligar para Nova York. É onde está a Ângela Pimenta, correspondente da Globo News. Nós temos correspondentes em vários lugares do mundo e o trabalho deles é fundamental. Eles têm a visão do local. Ele vai traduzir a notícia para o público no Brasil. O internacional ele é importante a partir do momento em que hoje você vive um mundo onde se espirra na Ásia e reflete no Brasil. O plano era gravar o texto. O presidente brasileiro voltou a pedir o fim dos subsídios agrícolas dos países ricos. Não deu tempo. Oi, Luiz, seguinte, vai entrar agora, eu vou te passar para você entrar ao vivo. O telefonema é transferido para a sala de controle. Agora deita. As instruções são passadas para o apresentador. Vai cair para Ana Paula. Neste momento, quem está discursando é o presidente Bush. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no final da manhã em Nova York, a edição de número 61 da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da organização em Nova York. Como manda a tradição, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, faz o primeiro pronunciamento entre os chefes de Estado. E Lula disse que se não quisermos que a globalização, que a guerra seja globalizada, é preciso acompanhar o desenrolar da notícia é uma coisa extremamente desafiadora e empolgante. Em Nova York, Ângela Pimenta. Também ganharam espaço. Jornal no ar, olho nos monitores. A qualquer momento, uma nova notícia pode surgir. N Globo News. Oi, Kátia. Marizinho, por favor, você gesta pra mim o sinal que tá descendo aí na ATM de Brasília? Eu vou colocar pra você no Geste 9, tá? A gente recebe a informação aqui na produção nacional, recebe toda a informação que vem do Brasil inteiro. Os monitores descem material que eu sei do que está acontecendo, do que está previsto para acontecer, uma coletiva que vai acontecer, do presidente que vai falar, mas tem o inesperado também. A Globo News é agitação, não para. Tudo correndo. É um canto, tô te dizendo, é uma final de Copa do Mundo, diariamente, a toda hora. Esse desafio de fazer um jornal quente, sempre, né, o mais quente possível, dá um estresse, mas também dá uma adrenalina que é muito bom para um jornalista. Acontecer uma coisa no próximo jornal, isso tem que estar no ar, mesmo que o próximo jornal seja daqui a 5 minutos.
Na hora em que você tem um acidente, qualquer tipo de tragédia, que a gente possa dar a informação e em seguida já começar a aprofundar essa discussão, repercutindo com entrevistados, seja por telefone e trazendo para o nosso estúdio, e também com os repórteres na rua, atualizando as informações e nos levando a ter mais dados para que a gente possa aprofundar e tornar a discussão com um pouco mais de conteúdo. Uma pausa na chegada. O pedido de proteção para uma nova jornada de trabalho. Santa Clara, protetora da televisão e na entrada da Globo News. É só proteção. Na sala de controle, alguns ajustes são feitos durante a transmissão do jornal. Tá, vai pular, não vai rodar isso. Dentro do estúdio, a concentração é grande. Atenção. A voz firme é do assistente de estúdio. Atenção, sinceridade. Manhã, tarde, quase noite. Redação cheia com a equipe do Em Cima da Hora, Jornal das 10 e Conta Corrente. Um profissional que trabalha aqui no Globo News, ele é capaz de estar em cada uma das etapas da produção de um telejornal. Um dia você pode estar fazendo uma coisa, no dia seguinte você pode estar fazendo outra completamente diferente. A gente está a todo momento com a possibilidade de fazer transmissões tanto de cultura, de esporte, de internacional, de política, de economia, ou seja, você tem que estar bem preparado, você tem que ler bastante revista, jornal, porque essas transmissões são longas, 1, 2, 3 horas, e se você não tiver base, se não tiver fundamento, você não consegue levar para esse período. Faro apurado em qualquer horário, em qualquer função, na editoria nacional e internacional. E o volume de informação é muito grande. Então, você tem que ter a capacidade para discernir rapidamente de tudo, de todas as informações que você recebe, qual que merece destaque. Isso para mim é o ponto positivo da Globo News, é equipe. Ela é uma equipe unida, uma equipe que sabe o que tem que fazer para manter a qualidade no ar. Preocupada com a qualidade e sempre pronta para começar tudo de novo. Hoje você faz uma baita cobertura sobre o acidente, aí no dia seguinte, se você não tiver muito concentrado, a gente vai tropeçar ainda, viu? E aí aquela grande cobertura que você fez ontem virou uma cobertura medíocre hoje. Então, 10 anos é bom para burro, mas tem um dia seguinte para fazer. Chegaram imagens. São 10 anos, 3.650 dias, 43.800 horas. E acabamos perdendo a conta. Jaqueline, você tem ideia, já fez os cálculos de quantos jornais nesses 10 anos você colocou no ar? Eu acho que eu nasci aqui dentro. 3.650. Por baixo de 19 mil jornais. Você também? Com certeza. Fora os que dobraram. Com certeza. Fora os que dobraram. Quer dizer, uma média dos 19 mil reais. 19 mil jornais. 19 mil reais é o meu salário. Calma. Eu fiz. Foi. Hora de colocar o jornal no ar. Boa noite, agora meia-noite e 3 minutos. A próxima edição do Em Cima da Hora começa à 1 da manhã com Raquel Novaes. Boa noite, um ótimo fim de semana. Durante a madrugada, a redação fica bem mais vazia, mas isso não significa menos trabalho. Pelo contrário, mais participação de toda a equipe envolvida. Durante o dia, existem os editores que fazem os VTs. De madrugada, somos só 2 ou 3, né? O editor-chefe, o apresentador e o produtor. A gente faz tudo mais ou menos junto e participa do processo todo. Eu digo assim que a imagem que eu faço da Globo News é o pit stop da Fórmula 1. Né? Todo mundo tem que fazer o seu direito para o carro não soltar a roda no meio do caminho, não explodir, não fazer nada. Manhã movimentada para a equipe do Conta Corrente. As principais notícias que mexem com a economia do Brasil começam a ser divulgadas logo cedo. São índices de inflação, a
produção industrial, o nível de confiança do consumidor, a matéria-prima do Jornal de Economia da Globo News. À 1h30 da tarde entra no ar a primeira edição do Conta Corrente. De preços ao consumidor amplo, o IPCA subiu em setembro. As reportagens mostram os principais assuntos do dia, mas quem dá o tom do noticiário são os investidores. Elizabeth, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. O IPCA veio... Tudo repercute nos pregões das bolsas brasileiras e internacionais. O mercado mesmo, ele está pegando fogo na hora que o programa está indo ao ar. Então ele muda muito. Às vezes você começa o programa com o mercado em alta e você fecha o programa meia hora depois com o mercado em baixa. O Geraldo aí me informando, ou Maria Letícia, alguém da equipe, alguma coisa que ainda vai acontecer. Quer dizer, no jornal. Então nós estamos com o jornal no ar e eles vão me orientando sobre acontecimentos, de repente uma alteração do preço do petróleo, uma cotação que vai surgir, 4,5% fixada pelo governo. A segunda edição, às 8h30 da noite, faz uma análise mais aprofundada das principais notícias. Esse mercado, informação vale ouro. Aqui são só 3 jornais, só 3. Ainda tem mais um, 4 jornal que eu também tento ler antes de vir para o trabalho, né? Quer dizer, quando eu chego aqui lá pelas 3h30, 4 horas da tarde, já é uma segunda metade do meu trabalho, do meu dia de trabalho que eu tô tocando. Porque de manhã em casa eu tive que ler os jornais, a parte de economia, tem que estar muito atualizado o tempo todo para oferecer para quem assiste o nosso programa já um desdobramento daquela manchete do jornal. Minutos antes do jornal entrar no ar, Guto Abranches e o comentarista Jorge Vidor entram no clima. Aqui entre nós está o nosso comentarista Jorge Vidor, da FGV, Fundação Jorge Vidor. A equipe do Conta Corrente trabalha com um assunto muitas vezes árido, mas o desafio é dar a informação de um jeito que interesse aos especialistas e àqueles assinantes que não acompanham o dia a dia da economia. Deixa eu dizer o seguinte, para a gente não ficar necessariamente só nos nossos assuntos mais corriqueiros, a pergunta fundamental é o seguinte: dá para ser feliz com esse pouco crescimento, professor Janete? Vamos pensando nisso, daqui a pouco falamos. Tá bom. Boa noite. Os analistas do mercado financeiro estão cada vez mais otimistas em relação à inflação. Mas, em compensação, o PIB... E a edição da noite, ela tem que ter tudo isso, só que em função de os fatos já praticamente ao longo do dia terem se concluído, a gente precisa oferecer o desdobramento, a análise ainda mais aprofundada, a troca de opiniões ainda mais ampla. É uma espécie de prova que a gente se submete todos os dias, mas todo dia quando a gente termina o jornal, que a gente vê que a gente deu conta, a gente fala, yes, valeu a pena ter feito. Boa noite, eu sou André Trigueiro e o Jornal das 10 está começando com os destaques de hoje no Brasil e no mundo. 10 da noite? Vamos voltar no tempo e ver essa história desde o início. A gente começa a trabalhar cedo em casa. De manhã eu já dou uma ligada para cá para saber o que já está acontecendo. A nossa rotina é a notícia. Nós vamos sempre atrás da notícia e ela acontece durante o dia todo. Eu tenho que pesquisar aqui nos sites, nos artigos e colunas de especialistas e conversar com as pessoas que analisam tanto a economia quanto a política. Quando chegar aqui, a gente já está aquecido para saber o que vai ser o assunto relevante do dia. Às 4 horas a gente se reúne aqui no início, os editores, para ver em que pé estão as coisas e cada um começa a tocar o seu. Quando eu chego, falo com todos os correspondentes. O que é importante lembrar é o fuso horário, né? Então, por exemplo, Londres hoje está a diferença de 4 horas. Vou falar com o Ivan agora, lá em Brasília. E aí, Ivan, beleza? Oi. Tudo bem? E aí, Ledu, tranquilo? Podemos passar aí Tudo bem. a pauta de hoje? Podemos passar a pauta. Podemos sim, é o seguinte. A gente tem o VT da Geisa, o dossiê. Alô, Adelina? Oi, Marcelo. Tudo certinho? Tudo certinho. Tô ligando só para repassar contigo aqui a previsão então dos VTs de São Paulo. O que você me conta? Ok, legal. Então, a gente tem aqui o VT com os principais índices que saíram hoje, né? O INA e o IGPM. Quem fechou foi o Ricardo Lessa. Aquele balanção de números, né? É um balanção de números. O Jornal das 10 aprofunda a notícia do dia. A matéria é a história da notícia, como ela aconteceu,
as consequências dessa notícia, os pronunciamentos, as declarações, isso que acontece no Jornal das 10. Você pode ter um tratamento mais analítico, mais profundo. Para isso ele conta com uma equipe de comentaristas, um time assim, que aprofunda em cada área, tanto na área econômica, que aí tem o Vidor e tem o Sardenberg lá em São Paulo, quanto na área política, onde a gente tem aí como chama, a Lúcia Hipólito, a Cristiana Lobo, a Teresa Cruvinel, o Merval Pereira, que dão todo um toque que vai além da simples reportagem. A reportagem serve quase como de gancho para os comentários que vão aprofundar e dar um quadro mais fechado. A questão dos comentaristas é particularmente importante para mim, porque eles emprestam uma diferença qualitativa para o Jornal das 10. Né? Quer dizer, eles trabalham os conteúdos que em muitos telejornais a gente não vê tempo para isso. Mas o jornal vai começar a fechar mesmo e a ser visualizado como uma coisa só a partir das 8 e pouco da noite. Aí traz, eu vou lá gravar o off, já vem. Tá com pressa? Eu só tenho que gravar uma frase só. Peraí, só um pouquinho. No palanque, Lula estava acompanhado por ministros e candidatos do PT ao governo e ao Senado em São Paulo. Quando os agentes invadiram a escola, Morrison baleou uma das meninas e em seguida se matou. Agora é hora do sofrimento, botar pó na cara. Acompanhando o papo. Vai lá pra chamar. Luta branca. Baixa sua. Olha, não existe um momento específico de tensão. E ela existe durante o dia todo. É uma tensão boa, que produz uma adrenalina que, na verdade, é o nosso combustível. Esse é o momento da pressa, porque hoje o Lula ainda não falou. E a gente tem que pôr o Lula falando no jornal daqui, pelo menos, no máximo, o quê? 15 E a cabeça minutos. nem foi aprovada ainda para mandar rodar o jornal. E a cabeça não foi aprovada. Vamos nós. Enfim, dá tudo certo, sempre dá tudo certo. Nós vamos juntos. Sardenberg é meio do tipo modesto, mas ele vai. Maria Tereza? Vambora! Tá bom, essa aqui eu abro pra você. Boa noite, rapaziada. Tudo bom? A gente tem companhia aqui. Temos companhia? Seria um dos Faltam 2 minutos, hein, Tô? O que acontece daqui a pouco na Rede Globo? Tereza Cruvinel começa ao vivo. Nós vamos acompanhar os bastidores do debate. E é saboroso, assim, a gente se dá conta de que passou uma década, porque no início a gente estruturou uma linguagem e a maturidade que o jornal foi conquistando. O que deu certo continua, o que pode ser reformulado, vamos experimentar. 10 anos no ar e demanda esse movimento, essa oxigenação constante. E vendo o Jornal das 10 crescer, e crescer na direção dessa sofisticação da linguagem, do amadurecimento nessa relação com o assinante e credibilidade. A gente fica por aqui. A você, muito obrigado, uma boa noite. Acabou. Finito. Fim de papo por hoje chega. Agora é desligar os circuitos, a cada dia a sua tarefa. Amanhã tem mais. E aí a gente recarrega as energias para mais uma cobertura de mais um dia. Até amanhã, a gente se vê. A seguir, os bastidores da outra metade responsável por quase 12 das 24 horas de jornalismo no ar. As notícias que saem desta bancada são aprofundadas lá, sob outro olhar, outra perspectiva. Vamos até a redação onde fica a equipe que faz os programas da Globo News. Nesta sala reina uma tranquilidade que é só aparente. Cada um está imerso num universo particular. Ao contrário do noticiário, em que todos têm um prazo em comum, a hora do jornal entrar no ar, aqui cada um produz um programa diferente, com deadline e desafios específicos. A Maristela está organizando as equipes e equipamentos da semana. A Adriana roteiriza o programa, que vai ao ar amanhã. A Tatiana está marcando entrevistas para depois de amanhã.
O Roldão fechando as pautas da semana e a Rosinha se prepara para entrar na ilha daqui a pouco para editar uma entrevista. São tarefas individuais de uma equipe que também tem que trabalhar em conjunto, numa engrenagem bem azeitada. Bem-vindos ao sistema nervoso central dos programas. Então vamos lá, Rock Sem Fronteiras. No início, os programas foram criados, na verdade, para completar a hora cheia do canal. Então, na primeira meia hora, a gente tinha os telejornais e na segunda meia hora os programas. Eles foram criados também para aprofundar o conteúdo do hard news, do que era o noticiário. Mas ao longo dos anos, eu acho que o que aconteceu, realmente eles evoluíram, adquiriram personalidade e identidade próprias. Eles trazem pensamentos, ideias, reflexões novas que estão no mundo, um conteúdo inusitado, diferente, diferenciado, inédito, que eu acho que não estariam na televisão brasileira hoje se não fosse a existência dos programas da Globo News. De um novo ângulo, uma nova via para o Brasil. Começamos a assistir diariamente um país diferente daquele mostrado nos telejornais. A gente tem matérias de turismo, a gente tem matérias que mostram personagens interessantes do país, a gente tem matéria com festas folclóricas. O Via Brasil é o país que deu certo. Eu conheci o Brasil através do Via Brasil. Além de conhecer a geografia, você tem que olhar o Brasil assim, sem o menor preconceito. No Brasil e no mundo, os pensamentos engajados do milênio ganharam voz. O leque de temas que a gente aborda com os nossos entrevistados é bastante amplo. O novo equilíbrio de forças do mundo pós-globalizado, a nova geografia que vai sendo desenhada com os processos de integração dos estados, as questões ambientais que hoje forçosamente fazem parte de qualquer processo de desenvolvimento e crescimento, os movimentos imigratórios, os desafios de superação das desigualdades sociais. Esse mundo desce aqui, na direção de Henk. Aqui funciona meio que é um pouco a nossa ponte com os nossos correspondentes, né? A ponte técnica, né? A gente conta com muito boa vontade, porque eles recebem nesse lugar aqui, todo mundo deve saber, geração do mundo inteiro para todos os programas da rede da Globo News. No entanto, ainda tem paciente, de gravar separadinho numa fitinha, que depois eu venho e reclamo que tá amassado, porque eu sou mal agradecida. Que nada, é só mais uma preocupação de quem pensa o programa em 3 fusos horários: Nova York, Londres e São Paulo. Juntos nós discutimos tudo, que caminho a gente vai tomar, que ângulo a gente vai abordar, quem vai fazer o quê. E é isso, essa programação anterior que garante que dê certo aqui no fim. Não importa onde, o trabalho é sempre um painel feito em equipe. É também um espaço aberto, onde todos acabam fazendo um pouquinho de tudo. Não, ele não é o novo apresentador do Espaço Aberto, ele é quem está por trás de todos os programas. Como é que funciona a equipe? São vários editores, cada um cuida de um programa? Basicamente, cada produtor cuida de um programa. E os editores, eles produzem, eles pautam, e eles têm a oportunidade de, na ilha de edição, finalizar tudo aquilo que eles pautarem, tudo aquilo que eles produziram na rua com o repórter. Os apresentadores também pautam muito, eles sugerem, às vezes a gente corre atrás, e tem que ter essa interação entre produtor e editor e apresentador, isso é muito importante. Interação é a palavra. Tati, você tá fazendo aqui, você não é do esporte? Eu tô sempre aqui perturbando eles, pedindo o telefone, pedindo imagem, pedindo repórter. Tchau, tchau. Olha, uma agenda de telefone com jornalista é tudo. Uma produção pode se tornar uma equação difícil. Aí, galera, o que a equipe do Ciência e Tecnologia tem que fazer de vez em quando? Voltar para a sala de aula e aprender o que a gente tem que mostrar para vocês. Olha aí. Qual é o maior desafio do Espaço Aberto de Literatura? Nossa, olha a quantidade de livros. Acho que o maior desafio do Espaço Aberto de Literatura é escolher um bom livro, uma boa história. E os capítulos de diversas histórias são compilados aqui, numa ilha. De edição, é claro. Cada dia a gente faz uma coisa diferente, é um programa diferente, um é de cultura, um dia de cultura, outro dia de política, outro dia vem falando de
mundo. Olá! A edição do programa de hoje vai mostrar para você como o start é feito, ou pelo menos uma partezinha dele. Eu estou aqui, no cenário virtual, mas na realidade eu preciso ir a vários lugares e quase que ao mesmo tempo, como na ilha, por exemplo. Tereza, esse é o outro que eu acabei de gravar. Tem outro novo? Não, tá legal, obrigada. Aqui nesta salinha, percebemos que neste começo de século, o jornalismo cultural, as questões mesmo da arte estão cada vez mais complexas. Entender essa rede de produção simbólica é muito trabalhoso, mas é muito bom. Nós estamos na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. A arte aqui no canal também pode ter truques criativos e com alta tecnologia. O Pelo Mundo foi possivelmente o primeiro ou um dos primeiros programas a usar o cenário virtual. O que é legal? A gente pode construir, destruir e reconstruir rapidamente tudo. O cenário virtual, ele não existe. Então a gente sabe o que tem atrás da gente, mas quando a gente está falando a gente não vê. Aqui nós estamos nesse cenário completamente verde, mas na verdade a gente tem que ignorar esse verde e observar ali, naquele monitor, que é onde nós estamos, de fato, aparecendo. A seguir no Pelo Mundo, vamos à Coreia do Sul. Sem imagem, não tem mágica. A luz, o enquadramento, o estilo ajudam a imprimir personalidade em cada um dos programas. Hoje nós queremos fazer uma coisa diferente. Nós queremos inverter os papéis e fazer o seguinte: nós vamos trocar e mostrar quem faz essas imagens aqui. Esse aqui é o Evilásio, um dos maiores cinegrafistas da televisão brasileira. Tem gente maior do que eu. Não. Você tem que gostar de segurar esta câmera, você tem que gostar de se interessar por tudo, sabe? Se ficar apaixonado, pesa muito, é? Cuidado para não cair, é assim mesmo, vê se não vai desfocar, é? Um outro foco, e vamos ao passado, reviver o que já foi notícia. E a gente sabe que não tem notícia sem memória. A gente olha para esse mundo aqui, esse mundo para mim é hiper fascinante. É uma memória da TV Globo, uma memória da Globo News com 110 mil horas. E enquanto isso, a gente, na redação, corre atrás de um entrevistado, alguém que saiba falar sobre aquele tema. E depois a gente tem que juntar isso tudo. Uma coisa bacana é que a gente pula assim, da política para a economia, da economia para a história, da história para a arte. A gente fica super sabida, mas é difícil pra caramba, porque tem horas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, temos que assistir quantas horas para fazer 23 minutos? É um desafio que acompanha a evolução da tecnologia. Você tem o filme, você tem a fita Matic, que engloba, né, os anos 80, você tem os fitões, que é toda a linha de show, novela. Você tem a fita beta e agora, mais recentemente, o disco óptico. E a cada disco, uma nova página da nossa história. Ainda assim, depois de 10 anos, um flagrante, minutos antes de uma estreia, revela nervosismo, entre aspas. Oi? Mais um de estreia. Pediram pra eu não falar muito. Calma, gente, porque no ar tudo dá certo. Como vocês viram, existe sempre uma equipe por trás de cada programa. E deste programa que vocês estão assistindo? Aqui estão os bastidores dos bastidores. É Gled Viana, cinegrafista, Mariana Sabino e Leopoldo Long, que dirigiram e editaram os bastidores. Muitas horas de trabalho, não? 24 horas no ar. Como é que foi a história? Foi a primeira vez que a gente fez de improviso algo que depois, ao longo de 10 anos, se consolidou como uma cara da Globo News, como uma marca. Eram mais ou menos 8 e pouco da manhã, ou 9, quase 9 horas, né?
e piscou a informação de que havia um acidente aéreo, né? Veio a imagem do helicóptero, o cinegrafista, mostrando as casas pegando fogo e tudo mais, pusemos no ar. Mais de 100 pessoas morreram quando um avião da empresa TAM caiu, logo depois de decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí a gente passou a lançar a mão de um artifício que a gente ainda não tinha usado aqui, que era gravar tudo que estava chegando ao vivo e colocar no ar, né? Quando a gente perdia o sinal do helicóptero, não tinha uma imagem, vamos rever como foi, as primeiras imagens, tudo não editado. São Paulo movimentou todo o esquema que os repórteres que a gente tinha, a Mariana Couto, o Guto, todo mundo. Todo mundo foi para a luta. Cada um foi mandado para um canto. Eu fui para o aeroporto onde chegavam os parentes das vítimas para pedir informação. E eu me lembro que no Jornal das 10 daquele dia, eu entrei ao vivo lá do IML para dar as informações. Informações sobre números de vítimas ainda são desencontradas aqui no IML. Eu cheguei na TV umas 8h30, 9 horas, e naquele dia eu trabalhei até as 3 da manhã. No meio da cobertura, a Maria leu a lista dos passageiros que tinham morrido. Depois ela viu que o primo estava na relação dos mortos. Ela foi até liberada, mas ela resistiu ali, leu tudo. Impressionante. A gente não tinha ideia como fazer, mas pensou em fazer um programa ao vivo, que foi um debate ancorado pelo Pedro Bial. Também foi uma produção corrida, porque todos os programas até então eram gravados. Voar no Brasil é mais perigoso do que em outros países do mundo? O Espaço Aberto desta noite dedica uma edição extraordinária à tragédia do voo 402. Called out to our country and you whispered to those in pain. Com a morte da princesa Diana, os ingleses que antes corriam pelas ruas sozinhos e apressados começaram a se unir. Essa cobertura da Diana começou a provocar, através desse estresse vital, um amadurecimento de todo mundo. A princesa Diana sofreu um acidente de carro agora à noite em Paris. Ela foi levada para um hospital da cidade gravemente ferida. O milionário egípcio Dodi Al-Fayed, namorado da princesa, morreu no acidente. Ali mesmo, no asfalto do túnel, começaram 2 horas de tentativas desesperadas dos médicos para reanimar a princesa. O Renato Cunha, que estava na suíte, foi o primeiro a ver da agência de notícias France Press a informação de que Diana morreu. E a gente, de imediato, Extra News, e deu a informação. Os ingleses e o mundo inteiro acompanham as informações dando conta de que a princesa Diana morreu. A cobertura da Diana foi o meu primeiro presente de grego profissional e que se tornou um dos grandes presentes da minha carreira. Fui para Londres, né, com meu marido. Passei uma noite. Quando eu acordei, eu andando pela rua, eu comecei a ver uns jornais assim, Diana is dead. E quando eu voltei desse passeio no hotel, já estava chegando fax e telefonemas da Globo News de todas as formas. Então eu tive uma semana para me preparar para aquele momento e para entrar por telefone. Eu entrava por telefone, falava com o André, falava com todo mundo o dia inteiro. Férias, lua de mel, imagine. Uma das coisas mais difíceis na minha carreira, por incrível que pareça, foi aquela entrada ao vivo de 5 minutos que eu não podia errar. A solidariedade do povo britânico. Meu marido foi muito legal, ele virou imediatamente o meu produtor. Quando ele disse, Maria, 30 segundos, começou um silêncio sepulcral, porque era o momento que o Elton John, na Basílica, cantava Goodbye English Rose. A população ficou em silêncio. Todos os jornalistas que estavam no meu lado pararam de falar, todos. Pessoas vieram há vários dias. Eu comecei a falar, né? Todos me olhando durante aqueles 5 minutos com cara de reprovação. Eu achei que eu não fosse conseguir falar por causa do constrangimento, mas no momento que a gente começa a falar, aí é só a gente, a câmera, é aquela concentração. Eu sublimei. É uma homenagem linda, muito emocionante. E com certeza os britânicos nunca vão esquecer a princesa Diana. Eu lembro até hoje, quando eu passo por aquela árvore, eu lembro, a gente ficava atrás daquela árvore. Vai matar refém. Quando acabou, eu fechei minha sala e fiquei chorando.
Nesse dia eu estava pautada para fazer uma matéria de moda, era num lugar distante, que é no Rio Centro, era distante do Jardim Botânico, onde fica a Globo News. Aí os meninos falaram, tem um assalto no Jardim Botânico, a gente está com a 7 Rio no ar. A gente só conseguia mostrar para as pessoas que o trânsito estava sendo todo desviado do Jardim Botânico. E eu cheguei meio que desavisada. A Rosa imediatamente me encontrou e falou assim, Marina, vai lá. Como eu moro aqui em frente da TV Globo, eu falei, vai lá no meu prédio, pega a minha bicicleta. Eu conversava com as pessoas que estavam lá nervosas no local para passar as informações para Vanessa. Aí ia passando e também a redação me ligava e falava, Marina, a Secretaria de Segurança diz tal. Um ônibus foi tomado por um assaltante, ele fez 8 passageiros reféns e ele está fazendo o sinal. O que ele quer? E disparou um tiro nesse momento em direção aos jornalistas. Esse momento foi difícil, porque ali você está vivendo a notícia. Ele atirou em cima, então os cinegrafistas recuaram, né? O M recuou, aí que a Vanessa ficou sem saber o que estava sendo filmado mesmo. Começou, de repente, a bater uma tensão na gente, porque foi a primeira vez que a gente se confrontou com aquele dilema, assim. Tem um cara que pode matar uma pessoa ao vivo, diante dos telespectadores. Eu liguei pro Evandro e falei assim, Evandro, a gente vai transmitir o primeiro assassinato ao vivo. Ele falou, não, fica. Deu outro tiro, a gente não sabe se foi numa refém ou não. Ele matou. A refém tá dizendo que ele matou uma das reféns que estava no chão do ônibus. Mandou a refém se abaixar, combinou com elas. Não dava pra tirar. Falou pra mesmo. todas chorarem, gritarem, ele matou a menina, ele matou a menina. E foi toda armação dentro do ônibus. Foi longo demais. Foi tenso demais. A saída foi confusa, entendeu? Na hora que a nossa câmera estava colocada num ponto que a gente não sabia quem tinha levado a bala. Acompanha agora. Ele tá atirando agora, mais um tiro. O nosso cinegrafista pegou na hora que eles botam o rapaz no camburão e ele mete o joelho no pescoço. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida no jornalismo. Os tiros atingiram apenas a refém que morreu. O assaltante chegou morto ao hospital por asfixia. Em 98 foi o primeiro evento esportivo e, na verdade, o primeiro evento internacional também da Globo News. Com um ano de Globo News, eu estava cobrindo uma Copa do Mundo, eu não podia estar mais feliz. Saímos do Rio, eu, a Cristiane Pelágio e o Sardinha. O Sardinha como produtor e repórter. E nós não tínhamos cinegrafistas. Se não fosse a TV Globo, a gente não conseguiria ter uma matéria no ar, não conseguiria gravar as cabeças dos jornais. Direto da França com Cristiane Pelágio. Os franceses fizeram um buzinaço em frente à concentração do Brasil em Lesigny. Sem dúvida nenhuma, a matéria assim, que eu destacaria nessa cobertura da Copa do Mundo foi na final. Os jogos de abertura e de encerramento do Mundial aconteceram nesse estádio. Do lado do Saint-Denis tem um prédio alto. A gente começou a olhar lá pra cima, tinha umas pessoas assim com a cabecinha na janela. Eu falei, gente, lá de cima dá pra eles assistirem o jogo. Aí a gente gritando com eles em francês, pode subir? Pode, subimos. A gente tá na casa de uns franceses que moram super perto do Stade de France. Quando a gente chega lá, simplesmente era a família do Barthez. A gente deu muita sorte. Todo mundo, assim, em estado de choque completo com o que está acontecendo com essa seleção. A França devia ter ganhado até por muito mais. Zagallo disse que o time jogou traumatizado com o problema de Ronaldinho. Na Olimpíada de Sydney, surgiu a ideia da gente ir para a rua e fazer as cabeças da rua. O bloco olímpico do Jornal das 10 será apresentado hoje de Spit Bridge, uma das áreas nobres de Sydney. A gente foi para os pontos turísticos, então contava um pouco da história. A partir daí chamava a cabeça, chamava a matéria que vinha. A grande esperança do Brasil para o ouro era o vôlei de praia. Não foi bem assim. Este ano da Olimpíada de Sydney, a gente experimentou a videoconferência. Falamos agora ao vivo da redação da Globo News no Centro de Imprensa Internacional com as últimas notícias das Olimpíadas de Sydney. E aí a gente atualizava todo o material, né, naquela entrada de videoconferência. Só que a gente não tinha monitoração. A gente tinha que ir na área de engenharia, enquadrar,
né? Aí vim correndo e dizia, aí? Faltam 7 minutos para 1h, horário local. Em Sydney, o Brasil só levou prata e bronze, mas a Globo News levou ouro, com certeza. Tem uma coleção de histórias para contar da Copa do Mundo. Com muita festa, os 23 jogadores da seleção brasileira foram recebidos em Ulsan. Cidade muito pequena, com a cidade de pescadores, e que não tem hotéis. Então puseram a gente nos motéis, mas motéis mesmo. Tinha uma dificuldade muito grande da língua, né? O coreano é muito magrinho, né? Então eu quis comprar uma calça para mim lá e não tinha. E os caras diziam, não tem calça, não. Gordinho não, Budamã. Passamos fome. Fome. Você não tinha gente que entendesse o que você queria comida sem pimenta, no spice. O nosso cinegrafista Glédio, isso aí até hoje a gente gosta de lembrar, cansou de só comer arroz e biscoito, porque tudo era pimenta. E eu me lembro de uma cena num restaurante, a gente pedindo um peixe, tentando explicar em inglês que era sem pimenta. E o camarada conseguiu trazer o peixe super apimentado. O Eglédio ficou com os olhos lacrimejando e não parava de comer, dizendo, eu não aguento, eu preciso comer peixe, preciso comer carne. Todos perderam, no mínimo, 4 a 5 quilos em uma semana. Não cheguei a passar fome, não, porque a gente ensinou uma coreana, dona de um restaurante, a fazer bife a cavalo. O Japão já foi outro esquema. Dentro de campo, os jogadores do Brasil deram show, confirmaram o favoritismo e o prestígio da seleção brasileira. O que eu tenho de registro da Copa do Japão e da Coreia é o sufoco em relação à comunicação e a imensa alegria de acompanhar todos os jogos da seleção, ver o Brasil ser campeão, ver o Brasil ser penta, uma seleção que saiu daqui desacreditada e os caras ganharam o caneco. A Globo News, ao longo desses 10 anos, ela teve várias Copas do Mundo aqui de Brasília. A cobertura do Lula é cobertura como, digamos, padrão. Você sabe o que vai acontecer, você tem uma programação. Claro que o emocional é um capítulo à parte. Aqui não tem essa coisa de grandes emoções populares por nada. Teve assim, no impeachment e na morte do Tancredo. A programação da posse do Lula foi concebida pelo Duda Mendonça para gerar emoção. Televisão é imagem. Aí sempre tem alguém para contar assim, olha, fica esperto que o presidente vai parar e vai descer no meio do povo. Aí você fica louco. Claro que alguém contou pra gente, porque se ele descer e não tiver nenhum cinegrafista, não desceu. Não adianta nada. Não aconteceu. O senador José Roberto Arruda confessa ter mentido no caso da violação do painel eletrônico. Ele teve acesso à lista de votos da sessão que cassou o mandato de Luiz Estevão e garante que a lista ficou com o ex-presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. A gente estava na Câmara, saiu um pouquinho do Senado, aí vinha a notícia. O ACM pode renunciar, o Jader, o Arruda. E esse é o momento mais difícil da minha fala. Peço desculpas. A saída de Arruda não livra outro envolvido no caso painel, o senador Antônio Carlos Magalhães. Eu estava com equipamento para gravar a entrevista do senador, dizendo que tinha decidido renunciar, e a Cristiana Lobo estava com o celular para entrar no Em Cima da Hora. E me pediram para fazer uma entrevista ao vivo com o Jader, que era o presidente do Senado, e os dois brigando. Me chamam, eu falo, o senador Antônio Carlos Magalhães decidiu que vai renunciar ao mandato amanhã, às 1h30 com um discurso aqui na tribuna do Senado. Eu fui olhando para o Jader, a sobrancelha dele, que já era alta, foi subindo. Aí liguei para o Antônio Carlos Magalhães, ele fez aquele jeito que ele fala assim, eu não ia contar para você, mas já que você contou, eu confirmo. Chegou uma colega assim, tão comentarista quanto eu, falou, nossa, e agora? O que vai acontecer?
Eu falei, uai, o Jader vai renunciar. Eles fizeram isso pensado, né? A única solução deles conseguirem um mandato no ano seguinte ou no próximo mandato era renunciar, porque eles seriam cassados. Eu acompanhava o Severino todos os dias no gabinete dele e via a grande movimentação de parlamentares. E ele me mostrou uma contagem de votos e falou assim, minha filha, eu vou para o segundo turno. Ninguém no Congresso acreditava naquela contagem de votos dele. Era meio ridículo, assim, né? A gente achava engraçado. A sessão começou às 4 horas da tarde e cada um dos candidatos teve direito a 10 minutos para fazer um último discurso. Votem, senhores deputados, em Severino Cavalcante! Houve uma conjugação de besteiras aí, de lambanças, PT e companhia, que levou o Severino Cavalcante. E entre o primeiro e o segundo turno, a gente percebeu que vinha a tsunami, que os líderes da oposição, do PSDB e do PFL, tinham fechado com o Severino. Severino Cavalcante. Severino Cavalcante, 233 votos. Quando saiu o resultado oficial foi realmente uma surpresa para todo mundo. Severino Cavalcante. Severino Cavalcante, 249 votos. Acabou! Foi o furo da Globo News, né? Um belíssimo furo que a Globo News deu. Foi a primeira a dar. Isso daí, 5 da manhã, né? Quase 6. Nos próximos 2 anos, o presidente da casa será Severino Cavalcante. O inferno de Severino começou na tentativa de proteger colegas acusados de corrupção e enfrentou a revolta da oposição num duelo com Fernando Gabeira. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil. Logo depois veio à tona a história do mensalinho. O empresário Sebastião Boani acusou o deputado de cobrar propina para renovar a concessão do restaurante da Câmara. Cercado por jornalistas, Severino se recusou a comentar as denúncias. Presidente, essas imagens vão ao ar. É pior para o senhor. Mentira, mentira, mentira. Muitas pessoas próximas a ele, muitas resistiram a essa decisão. Renuncio o mandato de deputado federal. Só quando eles viram que realmente não tinha mais jeito, que se ele fosse para o processo ele seria cassado. Voltarei, o povo me absolverá. Meu vice-presidente. A nossa geração que esperava a Era de Aquário, né? De repente a gente está diante de uma terceira guerra mundial. Parecia um filme, sabe? Era difícil acreditar que aquilo era verdade. Depois do 11 de setembro, eu não consigo enxergar nada que me assuste na profissão. Nesse dia 11 de setembro, eu tinha chegado às 6 da manhã na emissora, já tinha feito jornal das 7 da manhã, das 8 da manhã, das 9 da manhã. Em dado instante, o Calil chega e corre pro estúdio que tem incêndio no World Trade Center. Entramos no estúdio na mesma hora, ainda sem muita informação. Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas. A gente entrou com a informação unicamente da F, dizendo que um monomotor tinha invadido aquele espaço, que não é um espaço aéreo, e que, por algum motivo, se enfiou ali na torre, num acidente, teoricamente. Quando houve um segundo avião, acho que já não parava mais dúvida, entendeu? Porque um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? E agora uma segunda explosão na outra torre do World Trade Center. O segundo avião, todo mundo ficou achando que era um VT. Parecia um VT. Quando a gente voltou a fita, viu aquele avião enorme, a gente falou, isso é terrorismo, não pode ser outra coisa. Em dado instante, a gente estava falando, e aí chega o Calil e começa... Ele se posiciona ao lado de uma das câmeras, sem poder pronunciar uma palavra sequer. Ele batia no peito, ele mordia a mão, ele fez o diabo para mostrar pra gente que aquilo era muito grave e muito importante, que a gente tinha que se envolver mais emocionalmente, inclusive. A impressão que dá é que há uma certa impotência diante de uma tragédia tão grande. Tinha um brasileiro que, por um acaso, conhecia toda aquela coisa, tinha participado do cálculo daquela estrutura metálica e que provavelmente o combustível desceu pelaquela estrutura oca, derretendo aquilo e, enfim, a estrutura entrou em colapso. Foi aquela sequência, de repente nós tínhamos 8 aviões sumidos, caiu no Pentágono, caiu da Pensilvânia, entendeu? Aí começou a cair a Torre 1, Torre 2. Eu acho que a gente sabia que o mundo não ia ser mais o mesmo, sabe?
26 dias depois dos atentados de 11 de setembro, começou o ataque contra o Afeganistão. Ia ter a guerra. Aí eu comecei a pesquisar avião, porta-aviões, foguete. A cobertura da guerra anunciada, né? Aí você já deixa pronto, vai estourar a guerra, então tem esses Lembra quantos plantões de fim de semana que a gente ficava aqui? E quantas madrugadas a Globo News era plantão da Rede Globo inteira. Os americanos reiniciaram os bombardeios em Tora Bora. De acordo com o comando militar afegão, aproximadamente 2.000 homens da Al-Qaeda estão fugindo em direção ao Paquistão. A imprensa americana, ela passou a não ser fonte, de repente. Tudo a gente tinha que buscar o contraponto da imprensa inglesa. Acho que todo o Ocidente descobriu a Al Jazeera ali, né? Que era a voz do outro lado, né? Primeiro aquelas imagens do Osama Bin Laden com mensagens que chegavam e vinham desta TV do mundo árabe. O Ocidente tomou uma posição muito preconceituosa. Parecia o seguinte, é muçulmano, é do mal. A Globo News acabou de passar 3 dias dentro da linha de batalha de Tora Bora, dormindo com os mujahedin, acordando com eles às 4 da manhã. O fato do Pepe Escobar estar lá, já conhecia aquelas etnias, sabia das milhares, porque assim, Uzbek, Tajik, e cada um não se dá com o outro, quem é pró-Talibã, quem é contra. Qual a grande diferença política entre esses grupos todos, entendeu? Nós fizemos um programa sobre religião. Sobre religião, sobre tudo. Um ano não acabava. Um ano não acabava. Durante a semana toda a gente já vinha acompanhando, né? Tava esperando, né? Sexta-feira, o Papa não tinha morrido ainda, ele deu uma piorada. Eu estava em casa, vinha trabalhar, a Alice me liga e fala, faz a mala que você vai para Roma hoje. Eu lembro da Sheila, viu lá a notícia que saiu na agência e ela, vai agora. Eu entrei para o estúdio. O Vaticano anunciou a morte do Papa João Paulo II. Aí entraram as imagens lá da Praça de São Pedro e aí a gente não parou mais a transmissão. Ao mesmo tempo, nós tentávamos localizar a Gina Marques, né? Que estava lá na Praça de São Pedro. Estava na Praça de São Pedro. A notícia foi dada durante as orações do Rosário na Praça de São Pedro. Houve um momento de silêncio. A Cristiane Pelágio e o Davi Buter, eles chegaram lá, assim, no dia que ele morreu, né? No dia que o Papa morreu. E se viraram da maneira mais incrível do mundo. Largamos as coisas no hotel, eu não troquei de roupa. Eu fui direto para o nosso ponto, onde a gente entraria ao vivo, e entrei ao vivo naquela noite. Aqui em Roma, são 3 horas da manhã, pelo horário de Roma, 10 da noite no horário de Brasília. A Praça de São Pedro já está bem mais vazia, mas hoje cedo, 130 mil pessoas participaram da missa em sufrágio pela alma do Papa João Paulo II. E a partir daí, foram 17 dias, eu acho, de cobertura intensa. Sancte Joseph, Sancte Ioannes Baptista. Naquele mês que eu fiquei em Roma, o mundo estava virado para Roma. Imagina, nunca na história da humanidade, tantos presidentes, primeiros-ministros, tantas pessoas importantes do mundo inteiro estiveram reunidas no mesmo lugar, como no enterro do Papa João Paulo II. Esse traslado do corpo dele de um lugar para o outro e que passando pelo meio da praça, ele não estava num caixão, ele estava aberto, você via, eu vi isso muito de perto. Até hoje eu fico emocionada, tô arrepiada, só de lembrar. Foi muito emocionante. A dor, a saudade e a gratidão tomaram conta da Praça São Pedro. Fiéis dos 5 continentes vieram a Roma. A missa durou exatamente 3 horas e o corpo do Papa saiu da praça sob muitos aplausos. Nós interrompemos a programação para comunicar que está saindo a fumaça no segundo dia do conclave. Agora são 6 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Primeiro, quando começou o negócio da fumaça, eu não só perguntava para os italianos, a Bianconeira, como para o Davi, pelo amor de Deus, descobre para mim. E cadê os sinos? Nada de sino, nada de sino, nada de sino. Já os esperei daqui a pouco, eis que os sinos badalam. O sino está tocando. O Papa foi escolhido. O Papa foi escolhido. Não, ainda não, perdão. Passa um padre perto de mim, aí ele vira e fala assim,
Não, esse aí é o sino das 6 da tarde. Portanto, nós não sabemos informar ainda se esse sino que está badalando é por causa do horário ou se é porque o Papa já foi escolhido. E o padre Sérgio, que ficou com a gente na bancada, que a gente sempre tem um especialista, uma pessoa que entenda do assunto com a gente, o padre Sérgio veio com os 6 livros do Joseph Ratzinger, que ele era grande admirador. Os sinos estão badalando, parece sim, os sinos estão badalando. O Papa foi eleito, o primeiro chefe da igreja eleito no 3º milênio, acaba de ser escolhido. Habemus Papam, Dominum Josephum. José. Pode ser o Ratzinger. Pode. Cardinalem Ratzinger. Joseph Ratzinger. Acho que como cobertura, realmente, se tivesse que destacar uma nos 10 anos do Globo News, que eu participei, eu falaria essa. As pessoas iam embora do Vaticano com uma certeza: fizeram parte da história. No momento que terminou o ultimato, a gente sabia que a guerra ia estourar, a gente só não sabia quando e em que momento. A gente já vinha há 40 dias se preparando para a eventualidade de dar notícia do início da Segunda Guerra do Iraque durante o Conta Corrente. E aconteceu mesmo numa das edições em que a gente estava ao vivo, depois das 11h30 da noite. Tínhamos uma única imagem parada, chegavam notícias dizendo que bombas tinham sido ouvidas nos arredores de Bagdá. A lição de casa, antes de vir trabalhar, envolvia não só aprender sobre o conflito, sobre as relações internacionais dos países ali, mas também algum dado técnico de algum equipamento, algum armamento. Todos os correspondentes foram acionados, né? Todos. Os correspondentes da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio. Bandeira branca. Soldados iraquianos se rendiam. O Munir Fatli, principalmente, né? Baseado no Líbano. Nesta reunião, Saddam Hussein afirmou estar confiante na vitória. Se você tinha uma informação da Al Jazeera, você tinha que checar com a Reuters. Se tinha alguma informação do governo americano, você tinha que também checar do outro lado. E essa talvez tenha sido a guerra uma das mais censuradas, né? Porque os próprios jornalistas americanos reclamaram de que houve muito cerceamento, né, da liberdade da informação. O bombardeio acertou a sala da Al Jazeera, matando um repórter e ferindo um cinegrafista. O país ficou quase que entregue a uma guerra civil, ali era atentado todos os dias, né? Na hora da explosão, ouvida em um raio de 1 quilômetro, mais de 300 pessoas estavam no QG da ONU em Bagdá. E foi uma cobertura para nós brasileiros especialmente muito triste, né? Porque o atentado não só foi um golpe contra a sede da ONU, né? Criada para promover a harmonia entre os países, como também acabou matando, né? O Sérgio Vieira de Mello. A prisão de Saddam Hussein realmente foi uma surpresa, né? E as imagens são assim de humilhação, né? Um homem, quer dizer, o presidente do Iraque, o ditador poderoso, dentro de um buraco, saindo todo barbado. Uma das coisas que me chocaram muito nessa cobertura foi quando o Paul Bremer, então o administrador do Iraque, fez a famosa frase, né? We got him, nós o pegamos. E os jornalistas presentes aplaudiram. We got him. Como sair do Iraque? Eu acho que ele se tornou um grande atoleiro, assim como o Vietnã. Coberto de provas. Prova não tem, mas tem provação. A reação do presidente foi a facada nas costas. O que é isso? Eu contei, as lágrimas desceram dos olhos dele. Ninguém fez um discurso tão eloquente, tão dramático, com tanto teatro, tanta cena e tanto escândalo, né? E aí, quando terminou, foi aquela correria. Temos que ouvir todas as pessoas para saber o que isso vai dar. Pegar um produtor, editor, repórter. Eu fui para a Globo News justamente nessa época, todo mundo cobrindo muito o mensalão, vários depoimentos. Os líderes dos partidos de oposição fizeram uma proposta aos governistas para tentar reunir todas as denúncias de pagamento de mensalão na CPI dos Correios, que já está trabalhando. Tinha hora que parecia assim, que a equipe podia estar cheia de repórter ali, tal, que nem dá conta
de tanta informação. Às vezes 10 horas de depoimento, a gente tinha que resumir aquilo, né? 2, 3 minutos. Com ele sobre esse assunto eu falei uma meia dúzia de vezes. Né, Zé Dirceu? Né, Zé? Alguém me liga e fala assim, o Zé Dirceu vai pedir demissão. Eu falei, ai Jesus, quem é que vai me dizer isso? Aí passa um ministro, eu entro na frente do carro, pelo amor de Deus. O que o senhor veio fazer aqui? Ah, não, o Zé Dirceu vai pedir demissão e nós vamos todos estar ao lado. Aí eu entro assim, é hoje. A saída do ministro Zé Dirceu seguramente muda o desenho do governo. O Palácio do Planalto se mobilizou para fazer uma despedida de peso para aquele que já foi o homem forte do governo. Quando o Roberto Jefferson começou a falar do Carequinha, que ia no shopping, aqui na Asa Norte. É o shopping center aqui ao lado, o Banco Rural era lá no 9º andar. Deve ter falado um pouco antes das 7, às 7 eu liguei para o assessor do shopping, às 7h15 ele me disse, olha, nós temos o software, o registro de todas as pessoas que entraram e saíram no shopping nos últimos 3 anos. Com essa agilidade, a gente conseguiu passar em 1h30 a informação mais importante. Foi quando a gente descobriu que os petistas também foram beber naquela fonte. São Paulo entrou em cena num momento muito especial, né, da política. Toda a imprensa reunida, plantões intermináveis, reuniões intermináveis. 11 horas da noite aparecia lá o repórter, Jornal das 10. Ó, estamos aqui na sede do PT, a reunião prossegue. Era muito extenso. Pessoas que costumam procurar os microfones estavam fugindo dos microfones. Se recusou a falar com a imprensa. Eu tinha fontes dentro do próprio PT. Essas pessoas se surpreenderam, se diziam surpresas com o que estava acontecendo. Delúbio Soares, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, pediu licença do cargo que exercia desde 2001. Eu tinha 3 fontes confirmando aquela informação da saída do Genuíno. Como eu não tinha câmera para entrar no ar, a gente também tem essa saída aqui na Globo News. Eu liguei para o Rio de Janeiro e entrei por telefone e dei a informação da saída do Genuíno, porque na sequência começou uma coletiva do Genuíno, foi muito rápida. E neste momento eu entrego o cargo de presidente do PT. E nesse período, com certeza, a gente conviveu mais com os colegas do que com a família. Com certeza mais com o PT do que com a família, com as nossas crianças pequenininhas. No caso do Palocci, nós demos a saída dele 1h30 antes. Antônio Palocci, ministro da Fazenda, acaba de pedir demissão. Eu fui para o Palácio cedo. Aí veio o Guido Mantega, numa alegria tão grande, que eu falei, ministro, o senhor vai trocar aquele salário por esse? Se ele mandar. Aí combinei com uma pessoa, na hora que ele for convidado, você me avisa. Cristiana Lobo está no Palácio do Planalto e tem outras informações ao vivo, Cristiana. O novo ministro da Fazenda é o atual presidente do BNDES, Guido Mantega. A pasta da Fazenda. O primeiro processo que chegou ao plenário depois da conclusão no Conselho de Ética foi o processo do Roberto Jefferson. Era a cassação ou a absolvição? Eu acabei narrando a votação dele. Foram 313 deputados a favor da cassação. Declara a perda de mandato do senhor deputado Roberto Jefferson. Aí veio o Zé Dirceu e veio Pedro Correia também, né? Que foram os três que tiveram um mandato cassado. E aí depois, a grande pizza. Aí não era mais nem novidade pra gente. A gente já chegava no plenário, conversava, fazia aquela apuração toda e já sabia no que ia dar. Os participantes querem o fim do voto secreto nas votações de processos de cassação. Triste disso tudo é que muitos desses que foram citados e muitos implicados voltaram depois. Os que a Câmara livrou, praticamente todos voltaram. Uma tragédia vinda das profundezas do mar abala o mundo na última semana do ano. Começamos a chamar especialistas, pedir desenhos da arte mais detalhados e começamos a tratar a cobertura como uma coisa, como uma catástrofe mundial, né? Cinegrafistas amadores registraram momentos dramáticos da catástrofe. Uma brasileira ia coordenar todo o trabalho de ajuda. E aí eu consegui o celular dela, cheguei a falar com ela pelo celular, a gente gravou pra cá. Só que o celular dela estava acabando a bateria. Nós estamos procurando fundos que nos permitam apoiar a necessidade de helicópteros, de suprimentos médicos, primeiros socorros, enfim. Foi uma cobertura de uns 5 dias, em que a gente começou dos 600 mortos.
23.700 pessoas morreram, chega a 60 mil o número de mortos, subiu para 125 mil o número oficial de mortos, são mais de 150 mil mortos na Ásia e na África. Já passaram 2 anos e esse número continua sendo impreciso, porque tem corpos que foram arrastados pelo mar que não voltaram nunca mais, né? Eu fui surpreendida com a proposta de ir para Atenas participar da cobertura das Olimpíadas pela Globo News, porque eu era a única pessoa da Globo News que estava indo. Eu estava indo sem repórter, sem cinegrafista. O esforço maior era da retaguarda montar todo o esquema de provas, resultados, etc. Procuramos valorizar muito as imagens dos eventos, ter sempre a melhor imagem, ter sempre imediatamente após a prova. Depois chegou a Bianca. A Bianca foi para lá porque o namorado dela estava disputando, ele até ganhou uma medalha, era o Flávio Canto. E ela ajudava na produção, principalmente porque, pelo fato do namorado dela ser atleta, quando tinha que buscar para trazer para o estúdio, convencer o cara a dar entrevista e coisa e tal, a Bianca ajudava demais. Estas Olimpíadas tiveram um ingrediente especial, a volta das medalhas de ouro para o Brasil. A gente teve muitas surpresas, eu acho, nessa Olimpíada, né? Por exemplo, a Daiane, que a gente esperava uma medalha de ouro, não foi. Já em outras modalidades, a gente foi surpreendido com a vitória. Agora, eu acho que o momento que mais assim, mobilizou a gente foi o último dia, o dia da maratona, que o cara arrancou, o brasileiro lá. Pô, aquele cara ia ganhar a medalha de ouro, não é? E ele continua. Aquele dia, eu acho que realmente fechou com chave de ouro aquela Olimpíada pra gente, em termos de emoções fortes. De Frankfurt, fala ao vivo o repórter Ronaldo Geraldi. Geraldi. Cerca de 100 torcedores esperaram aqui na porta do hotel para recepcionar os jogadores. O Geraldi saía com uma câmera de TV, até a gente deu para ele um macetinho de como fazer o vídeo dele. A gente precisava ter o factual, o Geraldi estava lá. Self-made man. O treino amanhã vai ser às 5 horas da tarde, horário aqui da Alemanha, meio-dia, horário de Brasília. A Globo News se propôs a fazer a cobertura da seleção sem perder de vista as histórias periféricas da Copa. A ideia é incrementar fontes alternativas, como a eólica, que apenas em 2005 movimentou algo em torno de 12 bilhões de euros para a indústria alemã. A gente, com a internet em alta velocidade, conseguiu ganhar mais um espaço de matéria. Então a gente conseguia fazer uma matéria de manhã, outra matéria de tarde, mais o material do Jornal das 10, tudo isso gerado via internet, de alta resolução. Eles chegaram a fazer uma viagem de 800 quilômetros. E eles gravavam de lá e geravam de lá mesmo. O braço da Globo News ficou grande. Fazendo uma reportagem sobre um baiano que trabalhava como servente no monumento ao Holocausto, dali a pouco o Sérgio Teles, cinegrafista, me cutuca e fala: olha aquele cara ali. Que ele sabia que era alguém famoso e não estava lembrando quem. Era o Salman Rushdie. E a gente já chegou com o microfone ligado, a câmera focando o rosto dele, perguntando o que ele estava fazendo ali. Você vai lembrando, vai acessando o arquivo de memória. Autor de versos satânicos, Ayatollah Khomeini decretou a morte dele por ser um herético. What about the Iran team? I'm not a big fan. Nós tínhamos por dia que apresentar aproximadamente 10 cabeças do Jornal das 10. Multiplica isso por 46. Com o primeiro gol marcado hoje contra a Gana, Ronaldo tornou-se o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo com 15 gols, um a mais do que Gerd Müller, o artilheiro da Alemanha na Copa 74. O time se vendeu quase campeão. E a mídia comprou que nós tínhamos o time quase campeão. Quando pegou a França, perdemos para o primeiro grande time que jogamos. Estão todos perplexos com a perda da plataforma e dos 9 companheiros que afundam com ela. É um marco na minha carreira, por exemplo. Posso dizer que foi antes e depois da plataforma na minha carreira. A gente vai fazer uma matéria sobre
como era a operação de salvamento da plataforma P-36 da Petrobras, que tinha 4 dias, se eu não me engano, que estava adernada. Quando nós chegamos, ela já estava quase 90 graus. E aí eu percebi que estava afundando, mas a gente não tinha certeza, né? A gente foi recebido pelo gerente da plataforma, se eu não me engano, esse era o cargo dele. Ele levou a gente para passear, para conhecer as instalações da plataforma e o que estava sendo feito ali dentro. Quando chegou lá dentro, o clima era de muita tensão, né? Tinha mais de 20 pessoas ali dentro, monitores de televisão, todo mundo olhando para a plataforma que estava do outro lado, que naquele momento tinha começado a afundar. O chefe da operação mandou a gente embora, bastante irritado. Eu estou te mandando embora, quem manda aqui na plataforma, não adianta você filmar. Quando ele tirou a gente, mandou a gente sair da sala lá de controle, nós subimos, por isso nós conseguimos gravar, porque o nosso helicóptero não estava na plataforma. Isso atrasou a nossa saída em 15 minutos, que foi o tempo que a gente teve para fazer a matéria. Neste momento, aquela torre, o chamado queimador, está entrando no mar. A plataforma afunda rapidamente. Eu comecei a narrar tudo que o Eglédio ia mostrando. Nós presenciamos o momento em que ela está afundando. Cada imagem que ele fazia, eu narrava. Os funcionários da Petrobras choram a perda da maior plataforma do mundo. Quando o helicóptero chegou, os caras já carregaram a gente para o helicóptero e sai daqui, deu tempo do Rodrigo fazer a passagem, né? Entrando no helicóptero, estão tirando a gente daqui por causa disso, isso. Nós temos que deixar às pressas a P-23, a operação está terminada. A maior plataforma do mundo, a P-36, afundou. Quando a gente voltou no helicóptero, o assessor de imprensa da Petrobras começou a dizer que a gente tinha que levar a direção da Petrobras a fita antes que ela fosse exibida. Eu falei para ele, me dá uma fita aí. Ele me deu a fita, eu tirei, botei aquela aqui. Aí já falei para ele, ó, se quiserem, você entrega até a câmera, entrega tudo. Entendeu? Porque a fita está aqui comigo e eles não vão achar. Quando chegou, a gente entrou correndo no carro, se desvencilhou dos seguranças, tentaram embarrear a gente. Eu falei para esse cara aqui, ó, segura os caras da Petrobras que eu vou descer com a fita, vou entrar na geradora, já vou botar direto no VT, eu quero ver ele tirar lá de dentro. E a Globo News botou no ar, no mesmo minuto, foi sem edição, foi tudo pro ar naquele momento. São anos de trabalho, 6 dias de recuperação, 9 pessoas mortas. Tinha certeza que qualquer jornal da TV Globo, se fosse Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, quem fosse, teria que dar destaque para aquela notícia, aquilo é de interesse mundial. Apenas 2 repórteres acompanhavam a operação de salvamento da plataforma quando ela começou a afundar. Os 2 são da Globo News. Depois que o fato tinha acontecido, a gente ter visto aquilo, estar perto daquilo, presenciar aquele momento, era emocionante demais. Cada minuto foi interessante naquele dia, e tanto que a matéria está aí para você ver. De Macaé, norte do estado do Rio, Rodrigo Alvarez para o Em Cima da Hora. A diária no hotel que hospeda a seleção brasileira em Yokohama custa nada menos do que $200. Este foi o mais intenso terremoto registrado no mundo nos últimos 40 anos. Os parentes das vítimas dependem do resultado deste laudo para saber de quem vão cobrar as indenizações. Essa foi uma decisão do Papa João Paulo II para dar mais conforto aos cardeais. Nós estamos na P-23, a plataforma que dá apoio às operações de resgate da P-36. Agora nós vamos rever mais uma vez imagens de um terceiro prédio que desabou agora há pouco. O publicitário Duda Mendonça disse que tem orgulho de ter feito a campanha do presidente Lula. A seleção está no fim do treino agora. Vamos voltar a Bergstadbach com o repórter Ronaldo Gueraldi. Vamos a falar sobre o segundo dia do conclave, processo de escolha do novo Papa. A impressão que deu pra gente aqui é que Londres foi ficando pequena. Globo News, 10 anos.